Olá pessoal, eu sou o Jamal Domingos e hoje eu estarei ministrando, a aula de jumpers, matriz de contato e fontes de energia, a parte teórica dessa aula. A parte prática será ministrada pelo Bruno, né? Então, vamos começar. Em primeiro, definiremos o que é uma matriz de contato. A matriz de contato ela vai ser uma placa de ensaio que vai ser utilizada para montar os circuitos sem solda. Ou seja, você vai pegar os seus componentes do seu circuito final e vai testar eles, testar se o seu circuito funciona na matriz de contato, fora de um ambiente em que erros seriam permanentes, né? Você não vai soldar os componentes, você vai testar o circuito antes que você solde, correto? Aí teremos algumas divisões principais, né, da nossa matriz de contato. Nós teremos barras laterais, né, os trilhos de energia, que representarão os terminais positivos e negativos da sua matriz de contato. E teremos uma área central, que será composta de linhas verticais, nas quais você colocará os componentes. A gente tem tudo esquematizado aqui, no 2, né, que é uma imagem ilustrativa de uma protoboard. Protoboard, nesse caso, seria uma marca, né, da matriz de contato. Mas geralmente no meio a gente refere-se às duas como sendo a mesma coisa. Aqui nessa protoboard aqui a gente tem os terminais de alimentação, né, que estão definidos aqui como os trilhos de energia, as barras laterais. Aqui, ó, esse daqui, essa linha é separada dessa linha, que é separada dessa linha, que é separada dessa linha. São barramentos. Então, temos seções de fio que seguem somente assim, por aqui, né? E aqui no terminal positivo, você conectaria o terminal positivo da sua fonte e no negativo, o terminal negativo da sua fonte. Nós podemos também conectar por aqui, né? Um terminal positivo aqui, o negativo aqui e vice-versa. Temos aqui uma separação, né? Isso daqui está completamente separado, essa área de alimentação com essa área de trabalho, né? Essa divisória aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma divisória entre esses dois, que separa eles da área de trabalho, né? Que seriam esses barramentos verticais aqui, nos quais a gente pode colocar nossos componentes. Vale destacar que esses barramentos verticais daqui não se ligam diretamente aos barramentos verticais daqui, ou seja, isso daqui não é contínuo. Você precisaria de um componente que a gente vai explicar aqui no próximo slide, que são os jumpers, né? Os jumpers eles vão ser responsáveis por levar a corrente entre pontos da protoboard ou conectar a protoboard a módulos e sensores. Por exemplo, um jumper ele pode conectar essa parte aqui a essa parte aqui, né? Nesse caso a gente utilizaria um tipo, né, que é o macho-macho, que é protoboard e protoboard. Temos 3 tipos e o macho-macho a gente utiliza mais para protoboard e protoboard. O macho-fêmea, né, que é um para colocar na protoboard e outro para se conectar a alguma coisa, geralmente é protoboard módulo sensor, mas se vocês quiserem, vocês podem ligar um macho-macho a um macho-fêmea e estenderem aí o seu jumper, né, além do tamanho padrão do jumper que você tem em mãos. Temos também o fêmea-fêmea, que você pode ligar ou um módulo a outro módulo, ou você pode utilizar também como extensão, ligando 2 macho-macho a um fêmea-fêmea, né? Macho-macho, fêmea-fêmea no meio e outro macho-macho na outra extremidade. Agora falando sobre fontes de energia, né? Como a gente vai alimentar a nossa protoboard. Que a nossa protoboard, a gente sabe que a gente consegue colocar os componentes nela, né? Mas a gente ainda não estudou como fazer com que ela seja alimentada, né? Como fazer que ela tenha uma fonte de tensão ou de corrente, uma fonte de energia. Nesse caso, a gente vai discutir alguns tipos de fonte de energia aqui, sendo o primeiro deles o suporte de pilhas, né? Que a gente vai colocar aqui o número de slots, né? Um suporte assim, suporte de pilhas com um número de slots dependente da necessidade que a gente tem de tensão. Ou seja, quanto mais pilhas a gente colocar aqui, maior a tensão que nós vamos obter, né? A gente tem aqui saindo
dessa fonte, desse suporte de pilhas, um fio vermelho e um fio preto. O fio vermelho representa aí o terminal positivo, geralmente, né? E o fio preto, o terminal negativo, que você vai conectar no terminal negativo da protoboard. Aí temos outra fonte de energia, que é o regulador de tensão, em que você vai ligar aquele adaptador corrente contínua, corrente alternada, na protoboard, né? Você vai conseguir conectar ele à protoboard. Por exemplo, aqueles carregadores de celular, sabe? É parecido com eles, mas com aqui a saidinha redonda. Você liga nesse regulador de tensão, essa fonte, e você liga o regulador de tensão diretamente na protoboard. Isso vai fornecer tensão para ela, né? Vai fornecer energia. E por último, mas não menos importante, a gente também tem uma tensão advinda do Arduino, né? Mas tem um porém, que é que o limite da corrente que vai estar passando pela protoboard não pode exceder aqui 220 mA, né? No caso desse Arduino que você vai conectar à sua protoboard, você vai conectar aqui via GDP, né? GDP você vai conectar na sua protoboard para recepção de tensão, um no terminal negativo, um no terminal positivo. E você vai ligar aqui, provavelmente, não sei, uma bateria via USB, pela entradinha do Arduino. E vai conseguir, né, prover tensão à protoboard através disso. Também é possível ter como fonte de energia um Raspberry Pi, né, e outros tipos, né, mas esses três aqui que foram discutidos são alguns dos mais utilizados aqui, né, na área de robótica. Bom, vamos falar um pouco sobre uma matriz de contatos, formas de alimentação e os jumpers. São alguns dos recursos básicos que são necessários. Bom, inicialmente vamos falar da matriz de contatos. Essa matriz, ela é conectada em linhas, essas duas laterais aqui estão conectadas em duas partes. Aqui está conectada essa linha inteira e essa linha inteira, essas duas primeiras linhas, e daqui para frente está essa conexão aqui. Ele não conecta daqui para cá. Se você quiser conectar, você vai precisar de um jumper. O jumper, ele é nada mais que um pedaço de fio que você pode conectar dois terminais. Aqui no caso, como o jumper está conectado, ele está conectando essa linha inteira. Podemos ver através de um multímetro que ele vai fazer esse pip quando tiver uma conexão, uma corrente. Se eu colocar aqui e aqui, ele não vai coisar porque o multímetro tem um fio muito grosso, ele não vai conectar. Mas eu vou ter que colocar aqui um pedacinho de fio para poder ter terminal. E se eu conectar aqui e aqui, ele deu contato. Se eu tirar esse fio do meio, ele não dá contato, porque ele está conectado só essa primeira linha. O mesmo vale para a segunda, essa linha aqui, e para essas dois pares de baixo também. Já na parte central, ele está conectado de 5 em 5, ou seja, essas 5 pininhos nessa linha, esse 5 e assim por diante. Se eu colocar os terminalzinhos aqui na primeira linha e na segunda linha, ou melhor, na mesma linha, só que primeira coluna, e fazer a coisa aqui, ele vai dar contato. Já se eu tentar embaixo, ele não vai, e se eu tentar na do lado,
ela também não vai, ou pelo menos não deveria. Se for, significa que tua matriz de contatos está com algum defeito que ele está coisando. Ou às vezes você enfiou algo muito forte e quebrou o pininho. Um desses pininhos lá dentro, meio de atravessado aqui, deu contato. O ideal é você fazer alguma marcação, se isso acontecer, para não correr o risco de queimar. Ou simplesmente descartar, mas você vai descartar uma matriz de contato inteira por causa de um canal só que está estourado. Bom, o jumper que eu usei, citei, mas não falei muito sobre ele. Ele possui o conector macho, que ele tem o pininho de conexão, e o conector fêmea, que ele não tem o pininho de conexão, mas ele tem uma entrada. Você pode conectar um no outro para, por exemplo, fazer uma extensão, o seu cabo for muito curto, ou se você tem a opção de pegar um fêmea-fêmea, que eles são divididos em macho-macho, ambas as entradas são machos, fêmea-fêmea, ambas as entradas são fêmeas, e fêmea-macho, que uma entrada é macho e outra é fêmea. E você pode conectar, fazer o rolo de fio que quiser. Agora falar sobre as fontes de alimentação. Uma possível fonte é o uso de baterias, que se eu pegar como voltagem 4 pilhas AA conectadas em série, cada uma tem 1,5 volt. Se eu conectar a leitura de voltagens aqui, vou pegar outro fio aqui, ele dá 3,4. A bateria sempre tem um alcance. Cada uma marca um pouquinho a mais quando ela está cheia. Quando ela está vazia, ela marca menos, ou zero se ela estiver completamente vazia. No caso, se ela estiver marcando zero, significa que ela está queimada e não vai dar para você usar mais ela. É para usar essa fonte de alimentação. No caso, esse conector aqui, ele está meio ruim da bateria, então não vou conseguir conectar ele direito. Precisaria soldar, por exemplo, para ficar um conector desses do jumper. Aliás, eu não falei, mas eles vêm em diversos tamanhos. Se você estiver usando eles, eu recomendo você usar sempre o menor possível. Senão, se for muito longo, ele vai começar a fazer um bolo de fio que você vai se perder. Outra fonte de alimentação para matriz de contatos é essa placazinha aqui, que ele entra um conector DC de alguma fonte, se tiver, ele aguenta até 12 volts. Ele vai sair 5 volts e 3 volts e meio. Uma fonte, se você não quiser uma placa coisa, se tiver só com um Arduino, o Arduino vai vir esse cabo aqui, que ele serve tanto para dados quanto para alimentação. Se você não quiser usar ele, não quiser comprar bateria nem mais, se tiver um power bank em casa, você pode simplesmente conectar o Arduino no power bank, que ele vai ligar corretamente, e quando você for medir a voltagem dele, por exemplo, o GND, esse daqui tem os terminalzinhos para poder fazer leitura. E os 5 volts ele vai dar 5 volts, mais ou menos 5 volts. Ele sempre tem uma margenzinha de erro, mas essa margenzinha não tem problema. Se você também pode conectar um DC no Arduino, como eu falei quando eu falei de Arduino, ou você pode colocar VIN com GND através de uma conexão aqui. No caso, eu não vou fazer isso porque essa coisa de pilha meu tá com o terminal meio ruim. Mas no caso, se for usar uma bateria, sempre tem uma maneira de ligar ela, ligar e desligar. Você pode também deixar o fio para puxar o fio, mas fica muito melhor você ter um desses botãozinhos aqui e ligar e desligar. Que pode vir de diversas maneiras. Esse daqui é um padrãozinho, ligado, desligado, ele vai passar corrente. Esse sempre conecta o positivo aqui. Por que você não deveria conectar o negativo?
O negativo ele está dando sinal 0, ou seja, não tem nenhum problema ele estiver passando. Já o positivo, ele está dando sinal de, no caso aqui, 6,5 volts quase. Se ele estiver com 6,5 volts e por acaso se relar a mão aqui, ele pode fechar algum curto e acabar queimando sua placa. E de tudo mais é isso. Existem diversas outras maneiras de fazer a alimentação da sua placa. E essas são algumas das principais. Você pode também pegar e comprar baterias. Por exemplo, essas aqui são 2 baterias de lanterna que você vai conectar nos terminais e, se der, fazer a medida aqui, negativo com positivo, ele está dando 7,8. Essas baterias são de 3,7 cada, ou seja, ele está dando a mais do que seria 3,7 mais 3,7, 7,4. Ou seja, ela está completamente carregada. E nos vemos na próxima. E por mais é isso. Espero que tenham gostado da aula e muito obrigado.